Olá família, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando nesta noite de quinta-feira, 28 de março de 2024, mais uma programação, assim como todos os dias nos últimos quase 3 anos, com esse objetivo de juntos meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Apesar da correria dos afazeres do dia a dia, devemos parar e pensar também um pouco em Deus e guardar a palavra de Deus no nosso coração, porque fazendo isso, a gente evita estar pecando contra Deus. Então, que Deus abençoe você, sua casa, a sua família e seja muito bem-vindo à nossa programação. Se chegou, não é inscrito, aproveite e se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vamos juntos levando a palavra de Deus. Grande abraço para todo o povo conectado conosco, aí nossos irmãos, a paz do Senhor Jesus, irmã Maria Rodrigues, Elias Filhos, Mestre das Artes, seu Aroaldo, lá em Curitiba, no Paraná, Valmon Lopes, em Belém, irmã Maria da Luz, sempre com a gente. Amanhã, um pouquinho, Fernando e Elisa do outro lado do Atlântico, quando acordarem. Enfim, você que faz parte da família de Deus, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, Deus te abençoe poderosamente. Nesta quinta-feira, nosso objetivo principal é a palavra de Deus. Então nós vamos direto com o pastor João da Cruz, trazendo para todos nós as sagradas letras. Glória a Deus. Shalom Adonai, graça e paz a todos. É com muita alegria que eu quero agradecer, Papai do Céu, por todos os benefícios, louvando, adorando, exaltando o seu santo nome, porque ele é digno. Hoje é quinta-feira, que para a maior parte da nação, ou seja, uma boa parte é santa, mas para mim todo dia é santo, mas amém, respeito a opinião, e o desejo do meu coração é que essa quinta-feira seja repleta das bênçãos do Papai Celestial, para você que está conosco, para você que vai assistir através dessa programação. Então, quinta-feira, 28/3, nós estamos em contagem regressiva, é a nossa última quinta desse ano. Então, aproveitemos, eu, você, nós, para expressar a nossa gratidão de coração, com a alma, mente, força, acima de todas as coisas, porque Ele é digno. Então, para você que já está conosco, a minha oração é que Deus em Cristo os abençoe ricamente em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, 40 e 40, aliás, 35, 48 e 50, que está escrito assim, o verso 35, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. 48, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Jesus aqui estava explicando para Israel quem é o verdadeiro pão do céu, que veio do céu. Na verdade, os israelitas, ele disse, os vossos pais comeram maná que Deus mandou também no deserto, mas morreram. Agora, o verdadeiro pão que meu pai dá é o próprio Cristo. Ele sim é o pão vivo que desceu do céu para saciar a nossa fome espiritual e a nossa sede. Então, nós estamos falando de nutrição, ou seja, de alimento espiritual. E quando se fala desse alimento, é só Jesus que é o pão vivo que desceu do céu com esse propósito bíblico, santo e agradável a Deus, que é nos alimentar espiritualmente. Jesus disse, aquele que crê em mim não terá fome. Aquele que me segue não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então, quem segue a Jesus não tem fome. Quem crê em Jesus não tem sede. E ele garante o que ele está dizendo. Porque é a palavra de Deus. E é interessante que
nesse exato momento que eu estou falando, e quando Jesus também proferiu essas palavras, muita gente, não são poucas não, comeram e come até hoje o pão que o diabo amassou, infelizmente. Não é brincadeira não, é sério. Muita gente, por falta de conhecimento, por falta de fé, porque para vir a Cristo tem que ser pela fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muita gente, não é pouca não, estou falando agora para pessoas que nesse exato momento está comendo o pão que o diabo amassou. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma dica importante pela Bíblia, palavra de Deus, que revela Jesus como pão vivo que desceu do céu, está nos ensinando a fazer uma troca. Você que já comeu e você que ainda está comendo o pão que o diabo amassou, agora coma o pão que amassou o diabo. Jesus. Jesus é o pão que amassou Satanás. Parece brincadeira, mas não é, sério. O Filho de Deus se manifestou do céu para desfazer todas as obras do diabo. Todas. Então, Jesus é o pão que amassou o diabo. Agora, a escolha não é minha e nem de Jesus, é sua. Nessa noite, nessa quinta-feira, que você considera santo, e eu não discordo, porque para mim todo dia é santo, é a sua escolha. Vai continuar comendo o pão que o diabo amassou, que o diabo amassa? Ou vai trocar pelo pão que amassa o diabo? Pelo pão que sacia a sua fome? O pão que mata a sua sede, de verdade. Faça como Maria. Lucas 10:42. Faça boa escolha, da qual ninguém pode tirar. Se você escolher, Jesus vai confirmar. O que ele disse para Marta, que estava fadigada, que estava preocupado com muitas coisas que passam. Eu vejo que parece que Jesus está falando com muita gente também hoje. Ele disse: Marta, Marta, por que estás ansiosa? Por que estás preocupado com tanta coisa, sendo que uma só é necessária? E Maria escolheu a boa parte, da qual não lhe será tirada. É a sua oportunidade nessa noite, fazer esta escolha. Não fazer como os judeus da época de Cristo, que a Bíblia diz no capítulo 6, sabe o que eles fizeram? Deixaram Jesus falando sozinho com os discípulos. A Bíblia diz que a multidão e até mesmo alguns discípulos foram embora. Mas, quando Jesus disse para os discípulos: vocês também querem ir? Ele disse: para quem iremos nós? Isso é lindo de se ver. E essa é a escolha a se fazer. Para quem iremos nós se só tu tem a palavra da vida? Então, Jesus não é só o pão. Ele também é a vida que eu e você precisa. Então, para mim, para você, para nós, Jesus está dizendo: eu sou o pão. Eu sou o pão eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim, nunca, Jesus aqui está dizendo nunca, viu? Nunca terá sede. Quer dizer, pastor, que eu não vou ter sede de beber água? Não é isso que Jesus está falando. Sede espiritual, porque ele pode suprir todas as nossas necessidades espirituais, tanto de fome como de sede, porque ele é o pão que desceu do céu. Ele é a nossa alimentação espiritual que supre todas as nossas necessidades. E a pergunta que fica é essa: qual é a sua escolha? A minha eu já fiz. Eu prefiro ficar com o pão que amassa o diabo, o pão que me capacita para vencê-lo, e não o pão que o diabo amassou, porque esse pão não alimenta a nossa vida espiritual. É um engano.
e eu prefiro a verdade. Eu prefiro Cristo. E você? A escolha não é minha, nem de Jesus. Eu continuo dizendo, faça a melhor escolha. Faça a escolha que ninguém pode tirar. Sabe qual é ela? Jesus. Jesus é o pão, Jesus é a vida. Deixa eu orar por você nessa noite. Deixa eu orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, pelos seus negócios, pela sua vida. Em especial, pela sua salvação, pela libertação que é necessária e pela sua reconciliação. Talvez eu estou falando com pessoas que estão afastadas. Pai, em nome de Jesus, é o pão vivo que desceu do céu, o alimento espiritual que garante a nossa vitória. É no nome dele que eu apresento esta casa, esta família, este homem, esta mulher, a juventude do nosso país, crianças e adolescentes, todos necessitados, principalmente de fome espiritual e de sede. Eu entrego nas tuas mãos, confiando que o Senhor nessa noite vai ficar feliz com a escolha do pão. Não que o diabo amassou, mas um pão que tem poder de amassar o diabo. É a minha oração, é o clamor que eu faço, agradecido já pela resposta, pelo agir de Deus na vida deste homem e desta mulher, de todos que precisa, hoje e sempre, em nome de Jesus. E graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a todos nesta noite. Somos gratos a Deus por tudo e por todos. E para de comer esse pão aí, vamos amassar o capeta. Com Cristo Jesus, que é o pão da vida. Deus abençoe família, grato a Deus por todos que estão conectados nesta noite. Muito obrigado mesmo, que o Espírito Santo de Deus esteja sempre em nossas vidas. A gente fica por aqui hoje, mas a gente volta amanhã, sexta-feira. Lembrando, há 2000 e tantos anos atrás, nesta quinta-feira, Jesus ordena aos discípulos que prepare o lugar da ceia. Foi aquele momento onde ele se preparava para a sua última refeição aqui na terra, porque no dia de amanhã, na sexta-feira, e de hoje para amanhã também o traidor o trairia, e amanhã ele então entregaria a sua vida pela minha e pela sua. Então dê graças ao nosso Criador, relembre e faça sempre em memória. Por isso todos os meses nós fazemos a nossa ceia, a grande festa, para relembrar, para nunca esquecermos de que há quase 3.000 anos atrás, o Filho de Deus se entregou voluntariamente para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então Deus abençoe você, fique com Deus e até amanhã, se Deus nos permitir.